Relacionamento de casal. Relacionamento de casal é sempre um campo fértil para que os nossos adoecimentos e os adoecimentos do nosso cônjuge cresçam e, enfim, a vida fica muito complicada a dois. Então, essa é uma área da vida que devemos sim nos empenhar para que aquilo que não está bom melhore. Por quê? Porque é uma área muito importante na nossa vida. De alguma forma, quando nós fomos criados, não sei se Deus, se a natureza, a vida, enfim, quem nos criou ou o que nos criou dessa forma. Nós somos animais que a gente precisa muito ter o outro próximo. A gente precisa muito do olhar do outro para nos definir, para definir quem nós somos. Isso acontece desde lá a nossa infância até quando estamos aqui adultos, nas nossas relações da vida de adulto. Então, esta é uma área, relação afetiva, que merece muito a nossa dedicação. Para que aqueles problemas que temos lá se resolvam. E que aí a gente possa, então, vivenciar a parte boa do relacionamento afetivo. E a reflexão que eu trago hoje é uma reflexão a respeito de um padrão de casal, de uma dinâmica de casal que é muito frequente, que é o casal passivo-agressivo. Então, o casal que uma das pessoas é passivo e o outro é agressivo. Quando eu falo de agressivo, eu não estou aqui falando necessariamente da agressão física, tá? Vale aqui toda forma de agressão, tanto física, quanto a emocional, quanto a psicológica, tá? Então, é importante a gente olhar para esse padrão, para a gente refletir, será que eu preciso ficar assim mesmo na relação? Será que eu posso fazer diferente? E como fazer diferente? Tá? Essa é a reflexão que eu trago hoje para essa noite. Bom, para a gente começar a falar a respeito, eu quero falar sobre o que é passividade e o que é agressividade, né? Claro que no senso comum todos nós temos aí uma noção do que é isso, mas eu vou falar rapidamente. Passividade é aquela decisão interna ou aquele condicionamento interno de se anular, de se calar, de se considerar menos do que o outro. Então, eu não me posiciono, eu não me defendo e eu deixo aquilo que é do outro prevalecer na relação, mesmo a despeito de um alto prejuízo para mim. Então, esse é o passivo. O passivo é o famoso engolidor de sapo. Engole sapo, engole sapo, engole sapo, engole sapo. Só que esse tipo de sapo, que aqui eu estou falando de questões emocionais, conflitos emocionais em que a pessoa não se posiciona, esse sapo que o passivo engole, ele não é digerido. Ele fica aqui parado. Então, tudo aquilo de emocional que o passivo não se posiciona, fica aqui. Todos os sapos. E aí, como esses sapos aqui não são digeridos, tem dois caminhos para isso. Ou eu vou vomitar, e aí em algum momento na relação com o outro, esse vomitar, ele é agressivo, eu vou explodir, e esse vomitar é feio, tá? Sai da frente, porque o negócio vai sair feio.
E depois o passivo se enche de culpa pela expressão agressiva, não só pela agressividade na expressão dele, mas por ele ter se expressado. Ele vai se encher de culpa. E o outro modo que algumas pessoas lidam com esse saco que fica aqui, não é digerido, tem algumas pessoas que não vão vomitar esse saco, e esse saco vai ficar aqui. Tem algumas pessoas que trancam a boca de uma maneira que jamais elas colocam para fora. Então, esse saco aqui que não é digerido, qual é o destino deles? Doença física, tá? Então, ou o passivo vomita, ou o passivo guarda tudo para si e implode. E aí ele adoece fisicamente. Bom, falando rapidamente, esse é o passivo. E quem é o agressivo? Bom, o agressivo é aquele que tem um impulso. Eu gosto de uma imagem para entender o agressivo. O agressivo, ele não segura a batata quente. A batata quente chegou para ele taca na mão do outro, seja como for. Sem pensar como que vai, se o outro dá conta, se o outro quer, se o outro pode. O agressivo não tá nem aí. Ele taca a batata quente na mão do outro e o outro que se exploda com aquilo. Bom, o agressivo, ele não vai adoecer fisicamente, porque ele não guarda, mas o agressivo, ele vai adoecer imensamente as relações que ele possui na vida dele. E, inclusive, a relação afetiva. O agressivo, então, ele tem um sério problema com o controle de impulso. A hora que ele vê, ele já falou, e já foi daquele jeito. O agressivo, sempre que a gente vai olhar para alguém agressivo, é muito importante que a gente entenda esse agressivo. Será que ele faz isso porque ele quer? Será que ele se posiciona assim por prazer, por requinte? Não, não. Eu te afirmo que não. O agressivo, ele tem esse modo de se expressar por defesa. Então, por detrás do comportamento do agressivo, tenha certeza de que tem uma imensa ferida emocional. Tá? Tudo bem, eu estou falando isso não para isentar o agressivo da responsabilidade pelo comportamento agressivo dele, tá? Isso é do agressivo e ele que tem que arcar com essa responsabilidade. Mas eu só estou falando isso para a gente entender um pouco mais aquelas pessoas agressivas que a gente tem nas nossas relações e que, por vezes, é difícil para a gente ficar ali na relação com essa pessoa. Então, quando a gente compreende essa pessoa um pouquinho melhor, talvez fique mais fácil estar na relação com essa pessoa. Bom, mas a pessoa que se relaciona com o agressivo não tem momento algum que ficar ali naquele lugar de saco de pancadas, tá? Muito pelo contrário. Geralmente é esse o parzinho que se forma, tá? Porque é um par de adoecimento. O passivo e o agressivo, eles trazem adoecimentos que são complementares. Aí eu gosto nesse momento de algumas expressões populares, né? O famoso a tampa com a panela, ou o famoso ditado as duas metades da mesma laranja. Exatamente. O passivo e o agressivo têm aí um adoecimento complementar. De alguma forma, um precisa do outro e um escolhe o outro. Ai, mas como assim eu escolhi alguém para me machucar?
o agressivo, o passivo talvez tenha essa fala. Ai, Inês, mas como assim eu escolhi essa pessoa que não fala nada, que não se expressa? Sim, a gente escolhe por alguma razão. E quando a gente olha a razão disso, muito provavelmente a gente vai encontrar essa razão lá no nosso sistema familiar. Como será que era a relação do papai e da mamãe? Tinha lá também uma dinâmica de passividade e agressividade? Geralmente tem. Geralmente a gente está leal e geralmente a gente está ali repetindo aquele padrão. E aí a gente escolhe um cônjuge para continuar vivendo aquilo que eu vivia lá atrás junto do papai e da mamãe. Então, se eu sou uma pessoa passiva, eu vou escolher um cônjuge agressivo para repetir o padrão lá do meu pai e da minha mãe. E aí uma boa maneira de olhar para isso e trabalhar é olhar para o pai e para a mãe e pedir a eles a bênção para fazer diferente, para fazer de uma maneira mais saudável. Então olha dentro do seu coração para o seu pai e para sua mãe e fala assim: me abençoem se eu fizer diferente. Mas, junto com essa frase, é extremamente importante ter aqui no coração o respeito por aquele casal que o nosso pai e a nossa mãe formaram, ou formam até hoje. Por quê? Porque é daquele casal que a gente veio, se não fosse aquele encontro dos dois, aquela união dos dois, daquele jeito lá como foi, a gente não estaria aqui vivos, nossos filhos. Então, antes de pedir a bênção para o pai e para a mãe para fazer diferente aí na sua vida afetiva, verifique aí dentro do seu coração se você consegue olhar com respeito para a relação que o seu pai e a sua mãe conseguiram ter um com o outro, ali na relação de casal deles. Ou será que você ainda está lá no meio? Semana passada, na live de quinta-feira, eu falei sobre o filhinho da mamãe e a filhinha do papai. Ó, são duas dinâmicas que o filho e a filha estão lá no meio do papai e da mãe, do casamento, das questões do casamento do pai e da mãe. E aí, como que você está em relação ao casamento do seu pai e da sua mãe? Bom, assistam lá a live da semana passada, filhinho da mamãe e a filhinha do papai. E eu vou continuar aqui, na reflexão da noite. Então, quando eu falo do passivo e do agressivo, na verdade eu estou falando de dois padrões de comportamentos. Mas dois padrões de comportamentos muito em linha com aquilo que é do nosso instinto de luta e fuga. Então pensem um pouquinho aqui comigo. Olha só o que é o passivo. Olha o comportamento do passivo. É um comportamento de fuga. Então, talvez, se eu sou passiva, talvez ali na relação com meu marido, na hora que ele me fala algo, eu me calo, eu estou fugindo de um possível conflito. E se a gente for olhar o padrão de comportamento do agressivo, ele se identifica muito com o padrão de luta. Então, veja bem, luta e fuga. Mas, raciocinem comigo, por favor, só para a gente se entender um pouquinho mais lá na nossa relação afetiva. Que perigo, que risco que o meu marido representa para mim. Então, para que eu preciso acionar algo lá do meu cérebro que
é associado, que se refere ao instinto de luta ou fuga. Na minha relação com meu marido, eu vivencio algo de perigo. Quando eu falo perigo, eu estou falando de algo ali a nível de risco de vida mesmo, de risco de morte. Bom, excetuando aqui aqueles casais que realmente estão ali num nível, estão ali em um relacionamento extremamente tóxico e que realmente tem ali um risco de vida ou de morte. Tirando isso, que aí é uma outra coisa, é algo muito mais grave, muito, imensamente mais adoecido, e que inclusive aí cabe não só a psicologia, cabe outras áreas, como por exemplo a área jurídica, a polícia. Aí cabe a intervenção de outras esferas, porque aí é um problema imensamente mais grave. Mas, excetuando esse caso, toda e qualquer outra relação não tem risco de vida. Então, para que esse instinto de luta ou fuga é acionado na minha mente? E eu vou ou para a passividade, para aquela fuga, como se estivesse aqui dentro de mim um grande medo, ou eu vou para a luta, como se eu precisasse defender a minha vida também através da luta. Não, a grande maioria de nós vive relacionamentos que não tem o menor risco de morte. Então, por que esse instinto está sendo acionado e eu tenho comportamentos de luta ou fuga? Eu me lembro, certa época da minha vida em que eu parei muito para analisar isso, e eu sou aqui da banda dos passivos, tá? A minha família tem aí esse padrão de comportamento. Então, eu aqui, no padrão de comportamento passivo, em certo momento eu olhei para isso, aqui dentro de mim, e eu me perguntei assim, para quê? Que é exatamente a pergunta que eu estou te fazendo. E, olhando um pouquinho além, eu me perguntei também, e se eu expressasse um pouquinho mais, o que aconteceria? E aí eu fui experimentando, de acordo com aquilo que eu conseguia, eu fui experimentando, me colocar um pouco mais presente na relação, me colocar um pouco mais ali naquele movimento de eu me banco aqui na relação, eu banco o meu lugar, eu dou conta de ficar no meu lugar aqui na relação, que é, na relação de casal, um lugar de igualdade. E falando um pouquinho mais ali sobre o instinto de luta ou fuga, é muito interessante como que quando a gente está nesse movimento, tanto passivo quanto agressivo, é muito interessante como que a gente entra em transe. Não é? Porque racionalmente, por mais que por vezes surjam conflitos ali na relação, mas racionalmente eu não estou em perigo. Racionalmente eu não precisaria ter esse comportamento de fuga ou de luta, de ir para cima. Não. Então, quantas vezes eu, passiva, um tempo depois do conflito, é que eu começo a raciocinar. Poxa, mas eu poderia ter falado tal coisa, eu poderia ter enxergado melhor a situação. Por que eu não enxerguei antes? Por que eu não falei antes? Porque eu entrei no transe da fuga, como se eu precisasse disso, porque como se eu estivesse em perigo de vida. A pessoa agressiva é mais ou menos dessa forma, ela também vai para um transe. E a hora que ela vê, ela já atacou, ela já falou, ela já
atuou daquela forma agressiva na vida da pessoa. E só depois é que ela vai pensar, nossa, eu precisava daquilo tudo, nossa, será que eu não poderia ter feito de outra maneira? Não é? Então vejam bem o quanto a gente vai para certos comportamentos que eu preciso? Não, geralmente não. E aí, se a gente for olhar um pouquinho para o nosso relacionamento, algumas vezes, em alguns períodos ali do relacionamento, parece que a gente passa o tempo inteiro em transe, né? Parece que o tempo inteiro a gente está ou na luta ou na fuga. E o tempo inteiro a relação com o outro machuca muito, dói muito, é muito difícil. Por que então que na relação de casal, esse instinto de luta ou fuga é tão acionado em alguns casais? Bom, eu vou responder essa pergunta da seguinte maneira. É porque a relação de casal é uma relação de muita intimidade. São muitas questões que remetem à intimidade, ó, tanto tem a intimidade sexual, quanto tem a intimidade do estar em casa, que é um lugar em que a gente se desarma, a gente se despe, e a gente geralmente, até por um movimento inconsciente, a gente se abre. Quando a gente vai para a rua, aí a gente tem um nível de proteção maior. Mas olha que a gente chega em casa, a tendência de todos nós é se desarmar. Então, quem está lá em casa? O cônjuge. E aí, na hora que eu me desarmo, que as minhas defesas, eu abro mão delas, porque em casa, para que eu vou me defender? O cônjuge traz questões que vêm aqui e me machucam na minha vulnerabilidade. Machucou, aí aciona o instinto de luta ou fuga. Ou, por vezes, a gente já está numa relação tão desgastada que antes do cônjuge vir, eu já estou, porque eu sei que algo vai vir e que vai me machucar. Então, tem algo aí que retroalimenta. Na relação de casal, eu me abro porque é uma relação de intimidade, mas logo em seguida algo do cônjuge vem e me machuca, aí eu me fecho novamente, vou para o instinto de luta ou fuga, mas só o contexto de estar na relação de casal já é algo que no momento seguinte eu me abro de novo, vou ser machucada de novo, instinto de luta, fuga, e enfim, aí fica esse ciclo eternamente. Alguns casais ficam anos e anos e anos e anos, uma vida inteira nessa dinâmica. Bom, um bom passo é entender isso. Um bom passo é aquilo que eu falei agora há pouco, de eu estou realmente em perigo, eu preciso mesmo ir para luta ou para fuga? Não, não está. Pode-se dizer que a pessoa no agressivo tem a energia do masculino mais forte e o passivo do feminino, ou não tem nada a ver com as energias? Olha, de uma certa maneira tem, tá? Realmente, o comportamento agressivo, ele é algo do masculino. O comportamento passivo é algo do feminino. Mas aqui é quando a gente olha para o aspecto adoecido desses dois lugares, né? O masculino e o feminino. Por quê? A força do masculino, se o homem souber usar ela, ou até eu, mulher, se eu souber usar a força do masculino que tem em mim de uma forma positiva, essa força ela se torna construtiva. A agressividade, sim, é essa força do masculino, mas na versão adoecida dela.
A mesma coisa aqui no campo do feminino. A passividade é uma versão adoecida daquilo, da sabedoria da mulher, da sabedoria do feminino, não só da mulher, né? Porque o homem também tem o feminino em si, então ele também pode se utilizar disso. Mas a passividade aqui no feminino é a versão adoecida daquilo do se calar e esperar a hora correta, a melhor hora de falar aquilo que eu tenho que falar, tá? Então, isso aqui do se calar do feminino, quando tá no saudável, eu dou o nome de sabedoria. Claro que sabedoria não é só isso, sabedoria é algo muito amplo, mas eu gosto de olhar assim. Eu sei me calar e aguardar a hora certa de falar, porque aí, se eu fizer isso, isso não é passividade, tá? Isso, inclusive, é um comportamento a nível emocional muito assertivo. Por quê? Por vezes eu tenho um conteúdo a ser dito para o cônjuge, mas o cônjuge não está no momento de ouvir. O cônjuge está lá no transe dele, o ouvido está tampado. Se eu falar naquele momento, vai virar uma briga, uma discussão enorme, e eu vou desgastar uma energia que eu preciso, da minha energia, sinceramente, para cuidar daquilo que é mais importante para mim. Meus projetos, meus sonhos, e até junto do cônjuge, ter bons momentos. Então, eu dou o nome a isso de sabedoria. Saber a hora certa e o modo certo de falar aquilo que é importante para mim, ok? Então, o santo remédio para aquilo que se trata de passividade e agressividade é a gente usar o nosso adulto. Vamos pensar aqui na posição ali, por exemplo, do passivo. Como que eu, quando eu uso o meu adulto, o que o meu adulto me fala? Como que eu, usando o meu adulto, posso buscar uma maneira de ficar melhor ali na relação com o companheiro que tem um perfil agressivo? Será que tem como? Bom, tem uma coisa aqui que eu gosto de contribuir quando eu falo disso, tá? Eu estou colocando a pergunta porque cada um de nós tem aqui um mundo interno. Então, essa solução de como o passivo vai se posicionar na relação afetiva junto do agressivo de uma maneira melhor, isso é individual de cada um de nós, tá? Mas, uma coisa eu gostaria de contribuir aí na sua reflexão, se você é passivo. Se proteja, se fortaleça. Por que você tem que ficar? Aliás, a pergunta é outra, né? Para que você tem que ficar na relação com o agressivo numa posição tão vulnerável? Como assim? Se você se posicionar diante de qualquer pessoa, se você se posicionar com muita vulnerabilidade, você está convidando o outro a ser agressivo com você. Aqui eu não estou querendo culpabilizar ninguém, tá, gente? Por favor, não é esse o meu objetivo. Mas o meu objetivo aqui é que a gente olhe com consciência para tudo isso. Porque o passivo tem uma parte dessa história que ele é responsável. Então, toda vez que eu me calo, eu sou responsável também pelo adoecimento na relação. Toda vez que eu fujo e não me posiciono e deixo aquilo do cônjuge prevalecer, o meu não posicionamento é a contribuição no conflito, na relação. E aí eu sou responsável por isso. Então, que tal os passivos se fortalecerem um pouco mais? Que tal olhar aí para dentro e buscar a origem desse vitimismo? E aí?
Você se identificou com essa palavra que eu falei agora? Será que você, passivo, se coloca muito como vítima ali diante da agressividade do cônjuge? Não se coloque, porque tem uma parcela dessa responsabilidade que é sua. E como eu disse, eu estou falando isso não para te tacar mais peso nas suas costas, não. Não é para te culpabilizar, tá? Eu estou falando isso para te trazer para consciência. Tem uma parte aí que compete a você. E se você está numa relação, você precisa se posicionar sim. Mas primeiro precisa se conectar à sua força, de maneira que você consiga ter a força para se posicionar. E olha então, por que não tem a força? Mudando a pergunta não é essa, é para que você fica nessa extrema vulnerabilidade na relação com o cônjuge? Não fique. Você tem a força em si. Se você tiver muita dificuldade, faça terapia, faça uma constelação para perceber de onde que vem toda essa vulnerabilidade. Vou falar uma coisa aqui de passiva para passivo, caso você esteja me ouvindo aí, esteja se identificando aí com esse posicionamento de passivo. Eu falo de passivo porque eu sei muito bem como é esse lugar, eu passei a minha vida inteira nele. Então, o que eu tenho para te dizer é o seguinte: você dá conta, tá? Mas faça isso por você, por amor a você. Não espere que o outro te trate com respeito e com a consideração que você merece. Algumas relações você vai ter que, sim, colocar o limite. E essa responsabilidade de colocar o limite no abuso do outro é sua. Tá? Ela é individual de cada um de nós. E é isso daqui, falando de abuso, eu falo para todos, tá? Não só para os passivos, mas para os agressivos também, porque de uma certa forma o agressivo certamente tem abuso ali na vida dele também, por isso que ele reage tanto na luta. Então, em relações abusivas, o responsável por colocar o limite no abuso sou eu, não é ninguém mais. Eu não posso ficar esperando que todos me tratem com respeito. Criança, eu estou vivendo uma fantasia. Isso seria possível se todos fossem saudáveis. Nem eu sou saudável, como é que eu quero que todos sejam saudáveis? Veja bem o tanto que isso é irreal, o tanto que isso é uma fantasia infantil. Então, sim, eu passiva preciso aqui dentro de mim tomar consciência de que sou eu que sou a responsável por colocar limites no abuso nas relações que eu tenho. E para isso eu posso me conectar com a minha força, posso me conectar com a força dos meus ancestrais. Por exemplo, se conecte com a força do masculino que você tem aí no seu sistema. E aí sim você vai conseguir. Talvez não, porque talvez você passivo vá ter que olhar a quem você está leal. E trabalhar essa lealdade familiar com essa pessoa. Então, trabalhe a lealdade familiar com essa pessoa, depois conecte com a força do masculino do seu sistema e depois assuma a responsabilidade de colocar limites nos abusos nas suas relações. Bom, falei aqui do passivo. Quero falar um pouco ali do lugar do agressivo, né? Eu como passiva, quase que a minha vida inteira, eu nunca olhei para esse lugar do agressivo, tá? Confesso para vocês. Mas, quando eu consigo sair daquele lugar ali de passiva, de vítima, e consigo ir para um lugar mais adulto, aí, incrivelmente, aqui dentro de mim, eu sou convidada, eu me convido a olhar para esse lugar do agressivo.
Tudo bem, não é o meu modo preferencial de agir na vida, ali na hora do instinto. Eu não vou para a agressividade, geralmente. Eu vou para a passividade. Mas, quando eu consigo ficar um pouco mais adulta na vida, aí eu fico até curiosa, como que é esse lugar do agressivo? E sinceramente, aqui falando para os agressivos, eu como uma boa passiva que conheço muito bem esse lugar, por muito tempo, principalmente ali enquanto eu estava trabalhando a minha passividade, para eu conseguir ser assertiva na vida, por muito tempo eu olhei com admiração para os agressivos. Porque o agressivo tem uma coisa que o passivo não tem. O agressivo tem uma permissão de agir, uma permissão de se expressar. E eu fiquei por muito tempo ali na passividade, que eu ainda não conseguia sair dela, olhando para isso, que coisa espetacular a pessoa ter a permissão de se expressar. Então, quando eu olho ali para o lugar do passivo, eu compreendo isso. É um lugar em que a pessoa tem a permissão para se expressar. Porém, é uma permissão infantil. É uma permissão em que o agressivo, ele acha que ele tem o direito de se expressar do jeito que ele quiser. E o outro que se lasque. O problema é do outro. Ah, não gostou? O problema é seu. Não, não é bem assim. Ah, eu compreendo o agressivo tem aí um impulso muito grande. Porém, o agressivo também, para ele ter relações saudáveis, ele vai precisar olhar para o respeito em relação ao outro. Ele vai precisar olhar para as próprias feridas e que levam ele, na hora que essa ferida dói, a reagir com agressividade. E vai precisar ser adulto e cuidar dessas feridas, se responsabilizar por essa cura. Assim como o passivo também, são as feridas emocionais, os traumas emocionais que levam esse passivo a reagir tanto ali no movimento de fuga. Então, os dois, o agressivo e o passivo, se querem melhorar a relação de casal, precisam muito olhar para as próprias feridas e cada um assumir a sua responsabilidade de cuidar daquilo que é seu. E aí, olha que maravilha! Nesse momento, então, a gente vai para aquele conceito que é o conceito de casal, que é o encontro de duas pessoas adultas, duas pessoas iguais em termos de responsabilidade na relação, em termos de importância na relação, são iguais. Então, eu cuido daquilo que é meu, aqui das minhas dores, das minhas feridas, e o meu marido cuida daquilo que é dele. E quando há algo doer aqui em mim, de preferência que eu olhe e me responsabilize por aquilo que é meu. E vice-versa. Vale o mesmo para o cônjuge. Adulto e assertividade. Esse é o caminho para que o casal passivo-agressivo consiga, em algum momento, estar mais saudável na relação. E eu, Inês, aqui nas minhas reflexões, eu sempre fico me perguntando, né? Mas que curioso, que peculiar. Os casais, normalmente, eles se formam com características no extremo, né? Como, por exemplo, o casal passivo-agressivo. O agressivo está aqui no extremo da expressão e o passivo está aqui cá no outro extremo. Zero expressão. Zero espontaneidade. Outras características também, geralmente a gente encontra assim, de extremos nos casais, né? Um fala muito, o outro não fala nada. Um é muito avoado, o outro muito conectado com a realidade, com as coisas da Terra. Enfim, e por que
será que Deus, a vida, a natureza, não sei, une dois seres com características tão extremas? Nas minhas reflexões, naquilo que eu vou olhando e tentando compreender a vida e o mundo, eu cheguei à seguinte conclusão: essa união ela é perfeita, porque assim um ajuda ao outro a sair dos extremos. Todo posicionamento no extremo é adoecido. Por exemplo, quem faz atividade física demais ou quem não faz nada de atividade física, os dois estão adoecidos. Quem faz demais vai ter lá os seus problemas, vai ter talvez alguma lesão, algum prejuízo. Eu durmo muito pouco. Aí o outro dorme demais. Tudo que é no extremo é adoecido. E onde que está a saúde? Quando eu consigo ir mais para o equilíbrio. Saúde sempre estará no equilíbrio. Então, esse casal passivo-agressivo, um está aqui no extremo e o outro está no outro extremo. E aí a beleza dessa união é que o passivo, naquilo que ele tanto se cala, naquilo que ele tanto não se posiciona, na relação com o agressivo, se o agressivo conseguir olhar como adulto, se conter um pouco, buscar a compreensão em relação ao passivo, talvez esse agressivo consiga caminhar um pouquinho mais para o equilíbrio e ser menos agressivo. O passivo, de tanto ter o agressivo cutucando, de tanto ter o agressivo brigando, e talvez o agressivo em determinado momento olhe para a vida e opa, não é que eu preciso mesmo sair desse lugar aqui? E talvez o passivo consiga se expressar um pouco mais, ocupar mais o seu lugar na relação. E olha que maravilha, saíram do extremo e caminharam em direção a um lugar mais próximo do equilíbrio. Então, esse casal, quando um olha para o outro com olhos adultos e faz um esforço de estar melhor na relação, os dois vão ter um ganho pela convivência com aquilo que o outro traz de diferente para a relação. Mas para isso, tanto aqui o agressivo quanto aqui o passivo, precisa olhar como adulto um para o outro. E olhar como adulto é, na hora da dor, na hora da dificuldade, conseguir olhar para o cônjuge e aqui dentro, não precisa falar não, tá? Mas aqui dentro falar para o cônjuge. Você é o companheiro ou a companheira certa para mim. Porque se eu passiva olho para o meu marido na hora que ele está bravo comigo, que ele está agressivo comigo, e falo, você é o companheiro certo para mim, então eu venho para a realidade, eu venho para um lugar de, peraí, deixa eu ouvir direitinho o que ele está falando, às vezes ele tem alguma razão naquilo que ele me diz, apesar de se expressar com agressividade, mas talvez aquilo que ele está me falando me ajude. E aí aquilo contribui comigo, para eu sair daquele lugar de estagnação que o passivo fica. Se o agressivo olha para o passivo como adulto e dando valor à relação, trabalha para que a relação se mantenha, talvez esse agressivo consiga em alguns momentos conter aquele ímpeto de agressividade. E se ele conseguir fazer isso, e essa frase ajuda, né? Você, cônjuge passivo, é a pessoa certa para mim nesse momento. Talvez o agressivo venha para a realidade, pés no chão, e comece a perceber, espera aí, eu me comuniquei da melhor forma com o meu companheiro ou companheira passivo? Então deixa eu experimentar, me comunicar sem a agressividade, deixa eu
me expressar de uma outra maneira. Olha, não sei se você está me entendendo. Espero ter conseguido expressar o meu pensamento. Mas eu vejo uma enorme contribuição aí na comunhão desses dois seres tão diferentes. Mas para isso a gente precisa ter um compromisso com a relação, de cuidar dela, de estar o mais saudável possível na relação.